E aí galera, aqui é o editor, eu tô passando aqui no início só para avisar que agora estão saindo dois vídeos e esse aqui é um vídeo um pouco mais sério, que é a entrevista com o reitor da UFS. É um pouco mais longo o vídeo, que é a entrevista completa, mas se você quer um vídeo um pouco mais contraído, tá saindo um outro vídeo agora ao mesmo tempo que o link tá na descrição e você pode ir lá acessar. E lá tem um vídeo da gente fazendo um tour pela UFS que é um pouco mais contraído. Então é isso, valeu, falou e... Separou umas perguntas, são poucas, que tem a ver com o tema do nosso canal, que é a Olimpíada, e ajudar a divulgar para cada vez mais alunos participarem, porque a gente considera que é importante. Isso. E você falou sobre a preocupação com a educação que a universidade tem. E a gente gostaria de saber o que você acha das Olimpíadas para complementar nessa educação. Bom, primeiro, as Olimpíadas são importantes porque elas agregam estudantes de vários colégios. O importante não é o primeiro lugar. O importante numa Olimpíada é que haja participação, haja frequência, haja disposição, haja engajamento no processo, tá? Educação não é como esporte, só o primeiro lugar interessa, né? Educação tem que ser avaliada de forma diferente. A participação numa Olimpíada, seja de matemática, física, química, informática, todas as áreas, é importante que esta participação ela seja a máxima possível. Quanto maior sensibilidade dos jovens a participar da Olimpíada, mais interessante e mais chance temos de desenvolver a área. Cada jovem tem um potencial. Cada jovem tem um potencial adormecido. Às vezes precisamos de pequenos estímulos para que este potencial desabroche, tá? E a Olimpíada pode ser esse pequeno estímulo. Você na Olimpíada pode descobrir muito bem seu potencial, até mesmo visões empreendedoras, até formação científica, acadêmica. Sim. Nesse momento você começa a interagir tanto com seus colegas, com seus professores, com seus tutores, que certamente ali você deixa fluir algo que está dentro de você e que se você não tiver oportunidade, você não vai descobrir. Acho isso muito interessante nas Olimpíadas. Por isso eu estimulo e falo muito e vou sempre às premiações das Olimpíadas. Nossa, porque é importante que o nosso aluno, que o aluno de qualquer escola, de qualquer lugar, é importante que ele venha fazer parte. Se é muito interessante, é interessante que as escolas públicas também façam isso, não para pegar o melhor. O melhor ela é consequência, não é causa. Tá? Mas para fazer com que esses meninos venham participar coletivamente, fazer parte da transformação coletiva, vivenciar uma experiência coletiva muito focada no ensino-aprendizagem. Tá? E diante desse seu pensamento de incentivo e motivação de uma coletividade, o que você acha sobre essa nova ideia de estar colocando as notas das Olimpíadas como um critério para a entrada nas universidades? Bom, nós temos um problema constitucional. As notas das Olimpíadas, elas dificilmente possam mexer na média, tá? A não ser que haja um decreto amanhã ou depois, que o governo federal faça um decreto de que estas notas servirão de base, como faz nos Estados Unidos, como faz em outro lugar. Sim. Mas o importante não é só a entrada no vestibular. O importante é que as Olimpíadas sejam valorizadas de todas as formas, principalmente pela busca individual, tá? Pela busca do despertar do sujeito para aquela ciência ou para as ações coletivas. Nas Olimpíadas, nós temos ações que precisam ser integradas, precisam ser em grupos. Os jovens têm dificuldade de trabalhar em grupo, muitas vezes. A inteligência emocional permite e estimula muito o convívio, o trabalho coletivo. Hoje nós estamos valorizando muito mais o resultado de trabalhos coletivos do que individuais. Por isso o primeiro lugar nem sempre é importante, né? Então essas questões. Agora, como critério de nota para entrar na universidade, nas universidades públicas,
isso tem que ser um decreto do governo, não pode ser, porque senão eu entro numa inconstitucionalidade. Se vocês observarem, as cotas, por exemplo, que fazem isso, elas são constitucionais. Tá? Eu não posso fugir da constitucionalidade. Né? Sim. Eu posso até gostar da ideia, tá bom? Mas eu acho que é um critério, desde que este critério seja utilizado por todos os alunos, desde que todos os alunos participem de uma Olimpíada, tá? Na área em questão, por exemplo, quisera os alunos que participem da área de informática ou vai fazer química, por exemplo, venha das Olimpíadas de Química, vai fazer matemática, alguma coisa ligada à matemática, engenharia, que venham dali. Então, eu acho isso interessante também. Exato. Mas não pode ser excludente. Essa motivação no sentido de fazer, por exemplo, uma Olimpíada de Matemática, uma Olimpíada de Química, e isso incentivar o aluno a entrar numa área Uma área de exatas, por exemplo. Né? Na área de exatas, sim, é possível fazer isso. É possível, sim, se as Olimpíadas virarem um projeto de Estado brasileiro, seria interessante. Por enquanto, ela não é um projeto do Estado brasileiro. Ela é um projeto de escola ainda. Né? Algumas escolas têm, outras não. E nós não podemos trabalhar desse jeito, né? Certo. Acho que isso seria interessante, mas é uma ideia. Não é ruim a ideia. Acho interessante. Eu gosto de ideias. Estimular... E como você falou da metodologia ativa que você acabou implementando aqui, é uma ideia até que o Amadeus já fala com a gente nessa questão de metodologia ativa. Claro, eu acho super legal. Você tem 2 campi hoje na Universidade Federal. A procura pela Universidade Federal é grande. Sim. Eu tenho um campus de saúde, não pode ser desprezível. E o aluno, quando entra na universidade, numa metodologia ativa, ele tem certas dificuldades porque ele nunca vivenciou isso. O Amadeus está começando essa experiência, eu acompanho. E acho que é muito interessante, porque a hora que você perceber como funciona a metodologia ativa, você se percebe como um sujeito. E quando você se percebe como um sujeito, você faz parte da história. Você percebe a história. Você está integrado àquele momento. Sim, e falando mais um pouquinho sobre a Olimpíada, você falou o que você acha da participação dos alunos, que gera o sentimento de coletividade e tudo mais, mas o que você acha que também traz de positivo as Olimpíadas para a universidade? Bom, primeiro ela destaca a universidade. Ela potencializa a universidade nas áreas da Olimpíada. Ela deixa o aluno muito mais envolvido com o ensino, a aprendizagem. Um aluno que participa de uma Olimpíada de Química, por exemplo, ele domina muito mais a Química, ele tem que estudar muito mais Química, ele passa a gostar mais de Química. Quando você domina uma coisa, você começa a gostar da coisa. Isso vale para a informática. Talvez uma das melhores empresas júniores que nós temos em Sergipe é a Softeam. Por quê? Porque eles participam, quase todos eles vêm da Olimpíada de Informática. Então, essas questões ajudam muito, né? Essa lógica ajuda muito na conclusão do curso, no acompanhamento do conhecimento, né? Então, isso, a Olimpíada, sem dúvida nenhuma, movimenta. Tomara que uma das disciplinas do ensino fundamental, o ensino médio, fosse Olimpíadas, ligada às Olimpíadas, né? Talvez desse muito mais autonomia. A vantagem do PBL, de uma metodologia ativa, é mais ou menos como a Olimpíada. Você tem autonomia para avançar. Você não tem o limite de uma sala de aula de classe convencional. A metodologia ativa permite você conhecer mais do que aquele conteúdo que está ali. Não tem limite para o ensino-aprendizagem. Né? Você não tem que treinar só aquilo. Você faz muito mais, você percebe muito mais. Você tem um cérebro aberto, você não tem uma... Seu cérebro não é uma caixa, né? Hermeticamente fechada, definida, com suas bordas bem definidas. A metodologia ativa não. O mundo é aberto. Então, para terminar, eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para a nossa turma olímpica. Pronto. Primeiro, parabenizar vocês, o colégio, né, por estar estimulando isso, por estar estimulando as Olimpíadas, as metodologias ativas, despertando no mundo do conhecimento, ensino, aprendizagem, as várias estratégias que nós temos no mundo para estimular o ensino e aprendizagem. As Olimpíadas é só mais uma estratégia, dentre tantas que tem, para que a gente possa estimular o ensino e aprendizagem, para que a gente possa transformar e estimular os meninos que estão aí
crescendo e avançando no conhecimento. O conhecimento não tem limite. Nós aqui somos limitados, mas o conhecimento não tem limite. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com que os nossos jovens saiam das salas de aulas convencionais e participem de movimentos de ensino-aprendizagem, tá? Para que ele possa descobrir os seus potenciais. A educação muitas vezes é limitante, ilimitada. A educação não é limitada. Normalmente os educadores são limitados, né? E por serem limitados, eles limitam o processo. Então, isso que impede são os jovens. Os jovens não são limitados. Os jovens, eu não tenho dúvida, são uma esperança de um mundo melhor. Mas a esperança de um mundo melhor num processo de construção coletivo, né? Então, acredito muito que as Olimpíadas, em todas as áreas do conhecimento, poderiam estimular os nossos jovens de todos os colégios a conhecerem melhor e mais seu país, a conhecerem melhor e mais suas potencialidades, né? E aí poder desenvolver. Aí você vai descobrir se você gosta da área de exatas, se você gosta da área de humanas, se você gosta das áreas de saúde ou coisa parecida, né? Quando você deixa seu potencial fluir, quando você se percebe dentro de um contexto social. Nós temos que formar cidadãos pensando na sociedade. Nós temos que formar isso, e nós podemos formar isso estimulando nossos jovens. Nós temos que ter uma formação mais humanista. Para ter uma formação mais humanista, nós temos que conhecer de perto a nossa sociedade. Nós temos que conhecer os problemas da nossa sociedade, do nosso meio ambiente e tudo mais, né? Então, acho que vocês estão de parabéns. Eu espero que as Olimpíadas seja de fato um dia, uma disciplina mesmo, e que os colégios apostem nisso, tá? E que vão descobrindo, porque a Olimpíada vai estimular o que há de mais importante, que é o sujeito dentro do seu contexto social, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Imagina. Parabéns. Valeu. Parabéns.